neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração. Meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz, antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Olhar somente a Ti, Senhor. 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 E não olhar atrás.
seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desanimar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim olhar somente a ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desanimar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E não olhar atrás, e não olhar atrás. Ouvintes, em Apocalipse capítulo 1, verso 14 e 16, João descreve a sétupla glória da pessoa de Cristo. Quão comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra. E eis que a palavra viva agora estava frente a ele, frente a frente. Que visão tão iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem, de fato, um significado. Que revelação de seu glorioso ser! Seus cabelos eram brancos como a neve. João notou e mencionou primeiramente a brancura de seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. Isso não foi por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo resplandecente, branco, não significava idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O ser eterno não cumpre anos, não alcança a idade. Que é o tempo para Deus? Um dia estaremos lá, seremos semelhantes a Ele. Tempo significa muito pouco para Deus. Porém, sabedoria significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar ao povo de Israel. Agora ele vem, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente em Apocalipse capítulo 1. Veja isto também em Daniel capítulo 7, verso 9 e 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta,
Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ali está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles. Daniel o viu que vinha nas nuvens, exatamente o que viu João no Apocalipse. Ambos o viram exatamente igual. Eles viram ao juiz com seu cinto de juiz ao redor de seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria e justiça, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia! Até mesmo o mundo não entende este simbolismo, porque em tempos passados o juiz chegava e convocava a corte, estando vestido com uma peruca branca e o manto longo que significava a completa autoridade, um manto desde o pescoço até os pés, para julgar com justiça. Mas agora temos os seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam na cruz. Antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Agora aqueles olhos do juiz são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta, com mais frequência que todas as demais. Quando ele apareceu como Filho do Homem, ele chorou muito. Porém, detrás daquele pranto e tristeza, estava Deus. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais, estava Deus, quem clamava àqueles que não lhe conheciam pelo que ele era. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, e não credes em mim, crede nas obras. Como Jeremias no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e lançaram um lado a revelação. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante ele, a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está ele de pé como juiz, com seus olhos chamejantes para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio, antes que o mundo se desfaça em fogo. Se pudesseis alcançar a experiência da pequena, grande cristã convertida. Parei no caminho, olhei e havia uma encruzilhada. Não sabia que direção tomar.
O vento soprava fortemente. O sol estava muito quente. Voltei minha atenção para uma grandiosa árvore. Com sua sombra convidativa, senti algo. Virei e vi. Era ele. Ele que vivia me procurando, me chamando. Porém, como nós fazemos, ele fazia tudo isto com os olhos. Pude reparar que eram olhos que tinham soberania dentro de si. Às vezes que me chamava, de seus olhos saíam lágrimas. Ele se tornava um humano para sentir como eu sentia. Senti que estava indecisa e que direção tomar no caminho. Porém, ele não. Transmitia todo o amor, todo o carinho, toda a alegria que um vivente deseja. Meu Deus, que olhos! Muitos exclamam ao ver alguém de bonitos olhos, mas os dele não eram bonitos. Eram olhos que transmitiam sofrimento, cansaço, descanso, consolo. Eu percebia que eles sofriam, que eles estavam cansados, mas em troca me dava descanso e consolo. Tenho certeza que muitos já se depararam com estes olhos. Lembram-se de Maria Madalena? Ela também deparou com eles, e ela, de uma medíocre mulher, passou a ser uma rainha, não cessando de ter lágrimas de gratidão em seus olhos. Foram os mesmos que tirou do pó necessitado, fez do choro da viúva um consolo, fez da súplica do órfão uma alegria. Acredito que o cego de olhos tapados, já se deparou com eles e viu. A mais pequenina flor e o maior dos jatobazeiros tem estes olhos sobre si, por isso é que eles são vivos. Eu também. Quando mais precisava deles, encontrei-os olhando para mim, transmitindo confiança e oferecendo-me o seu seio para me descansar, o seu braço para pousar sobre o meu ombro. Você quer vê-lo? Desculpe, mas terá que procurá-lo. Saia procurando em todos os lugares. Talvez esteja no orvalho deixado pela madrugada, ou em uma flor desabrochando, ou na fúria de um leão. Pode até ser que esteja em um choro de uma mãe cansada, ou de uma criança com dor de dente. Procure, pois você poderá encontrá-lo ao notar que seu corpo é construído de células, as quais vive dentro de você. O que eles dizem? Eu não posso transmitir, pois não consigo. E somente aqueles olhos podem te dar a vida. Procure, mas não com os olhos do corpo, e sim com os da alma. Note, a alma sofredora sabe onde eles estão. Sim, ali está ele de pé, agora, como juiz com seus olhos chamejantes para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, buscassem aquele olhar enquanto ele é eterno e manso e salvador. Enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio, antes que o mundo se desfaça em fogo. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor no seu grandioso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar.
Jesus sofrendo ali por mim, e ouvi a voz de meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz, antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Um dia, no cumprimento da visão de João em Apocalipse, capítulo 1, não serão mais aqueles olhos. Serão olhos de fogo, olhos do juiz, de cabeleira branca para julgar com justiça. O convite é este: enquanto ele tem esses olhos que se nublam com lágrimas de tristeza e piedade, tornem-se para ele. Procurem recostar-se em seus ombros. Procurem encontrar e receber dele aquilo que ele está oferecendo: salvação, cura divina, descanso para a sua alma, confiança no seu íntimo. Ele tem conhecimento da luta da viúva, da tristeza e lágrimas dos órfãos, até mesmo da sua dor de dente. Ele sabe tudo o que passa. Ele conhece todos os seus momentos. E agora, ele gosta de curar. Ele gosta de estender as mãos. Ele gosta de ver alguém feliz. Ele não te quer jogado na sarjeta. Ele não te quer derrotada, derrotado, sofrendo uma condenação, quando ele tomou tal condenação sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas doenças. Pelas suas feridas fomos sarados. E disto sai virtude. Virtude quer dizer força, poder. Isso promove a atmosfera no lar, no recinto que está ouvindo este programa. Atmosfera que combate o vírus do câncer, o vírus de qualquer doença, por mais terrível que ela seja, e o pior vírus que é o do pecado. Ele destrói, ele acaba, ele aniquila, ele faz isso voltar à fonte de origem, porquanto ele é o cloro de Deus. Tem você fé em sua palavra? Está você ouvindo isto com fé? Há lágrimas em seus olhos? Ele gosta disto. A sua mão é suave, é segura. Ele pode te segurar agora. Ele pode te dizer: vamos, caminhe, como você faz com seu filhinho quando está dando seus primeiros passos. E ele não te condena por cair ali ou acolá, tentando andar, tentando acertar. Vamos, filha, vamos, filho, continue. Não desanimes, Deus te olhando está. Disse São Pedro: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E justo é aquele que crê em sua palavra. O justo é aquele que vive da fé, aquele que é como árvore plantada junto ao ribeiro e que vive sob o olhar incessante do Criador. Deus te abençoe com esta bênção gloriosa, você que creu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, mantém teu olhar pro céu.
em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer todo mal. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder, sua paz has de então sentir, e os pesares vão passar. O amanhã de Deus é de alegria sem pesar. Lá não há mais pranto e agonia que hão de vir nos assustar. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve raiará. No amanhã de Deus nós reveremos os que a morte